E aí galera, tudo bom? Eu tô gravando esse vídeo imediatamente após a Premiação Nacional de Inovação, na qual a Topos Informática foi premiada em duas categorias na primeira colocação e recebeu mais uma premiação dentre as três primeiras, somando três premiações. E eu não estou muito preocupado nesse instante em relação ao tempo que esse vídeo vai demorar, porque eu quero muito mais contar para vocês a experiência. Tá com esse troféu na mão nesse momento é a consolidação de muitos meses, anos de trabalho. É a consolidação de uma estratégia, é a consolidação de uma proposta de vida, é a consolidação do unir forças de várias pessoas que realmente se juntaram para que isso aqui fosse possível. A emoção de estar concorrendo a esse prêmio foi algo que eu não tinha vivenciado nessa relevância em nenhuma outra situação da minha vida. Estar naquele momento, num evento maravilhoso, com a estrutura maravilhosa, estar entre 1.700, mais de 1.700 empresas que foram partícipes do prêmio, que enviaram proposta e nós fomos a empresa mais inovadora, é uma demonstração que de fato a gente está indo no caminho certo. Então, o Prêmio Nacional de Inovação chancela, consolida esse trabalho que está sendo feito na Topos, esse trabalho que tem uma parcela significativa de diversos outros atores do ecossistema baiano de inovação, a parceria que nós temos com o IEL Bahia, a parceria muito relevante que nós temos com o Sebrae Bahia, a parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a própria Prefeitura Municipal de Salvador, tantos e tantos agentes que, se eu for tentar citar todos aqui, eu vou certamente cometer gafes e não citar alguns. Mas reforço que a participação junto com o IEL em torno do nosso portal de inovação, que é a ferramenta que a gente desenvolveu para gerenciar o nosso processo, para nos auxiliar no conceito de gestão de inovação, ter isso explicitado numa premiação nacional como foi esse congresso, é uma demonstração que a gente está indo no caminho certo. Tá? E, não menos importante, talvez um dos pontos mais relevantes foi a participação do Sebrae com o programa Agentes Locais de Inovação. Eu tenho citado muito essa história e eu gostaria de contar mais uma vez e de forma pública. Durante todo o processo de entrada na minha história, depois que eu voltei dos Estados Unidos para com o empreendedorismo, eu sempre me aproximei muito do Sebrae, porque eu acho que é uma instituição muito relevante no ecossistema de micro e pequenas empresas e é daí onde muitas inovações nascem. As startups começam pequenas, precisam passar por MEI, MEs, EPPs, até realmente crescerem. Então, por essa paixão, por ter esse contato com o Sebrae, eu fiz o programa Agente Local de Inovação, eu fiz a subscrição, a participação no concurso e não necessariamente obtive a aprovação por uma questão. E o mais engraçado foi que essa questão ela foi modificada por um recurso que foi emitido exatamente pela minha parceira Iris Bezerra, que naquele momento eu queria esganar, porque afinal de contas aquela questão me colocaria entre os partícipes do programa. Mas veja como o destino é relevante, como a coisa foi positiva. Hoje a gente não trabalha, eu, a Iris, a gente não trabalha necessariamente de forma competitiva, como eu citei até numa brincadeira interna com ela. A gente trabalha de forma colaborativa, a topos de mão dada com o Sebrae, de mãos dadas com o Sebrae. E a gente conseguiu, mesmo que houvesse uma difusão dos destinos que foram ali traçados, esse encontro aqui no Congresso Nacional de Inovação, no estado de São Paulo, foi algo que realmente consolidou a nossa estratégia de posicionamento. Tenha sido o Ali, tenha sido o programa Inovatec do CNPq, que reforçou ainda mais a nossa parceria com a EO Bahia, pela vinda dos meus amigos, muito mais do que colegas de trabalho, meus amigos Pedro, Matheus e Rafael, que foram os nossos alunos da Universidade Unifax, que por meio do programa Inovatec vieram trabalhar na Topos. Desde o primeiro instante foram considerados não estagiários em momento nenhum, muito pelo contrário, como a própria bolsa explicitava, pesquisadores CNPq, são analistas de inovação da nossa aceleradora Guerin, analistas de inovação da Topos, da Xtesting, das nossas empresas âncoras na aceleradora, e nos ajudaram muito. Muito obrigado mesmo a vocês três que participaram ou participam ainda desse último estágio
do processo de inovação proposto pela Inovatec. É muita coisa para falar, muita coisa. Seria resumir em alguns minutos, dias, meses, trimestres, semestres, anos de trabalho. A gente realmente veio trabalhando nisso aqui com muito carinho, com muita dedicação, com muito profissionalismo, fazendo com que o ecossistema entendesse a nossa posição como empresa inovadora, fazendo com que nossos stakeholders, nossas principais partes interessadas externas e internas, assimilassem o entendimento de gestão da inovação e fizessem com que isso de fato fosse algo aplicável na nossa empresa a ponto de termos uma premiação como essa. Então eu queria compartilhar com vocês, gravar esse vídeo, dizer que eu sou muito grato pela oportunidade, pela confiança que os diretores da Topos me deram como gestor de inovação da empresa e de todas as outras após a criação da nossa aceleradora, garantindo com isso que a gente teria métodos, processos, estaríamos devidamente organizados para participarmos de um processo seletivo tão competitivo e ganharmos o primeiro lugar. Parabenizar as outras empresas baianas que participaram, as empresas que concorreram com a gente na mesma categoria por 3 vezes, tendo nós levados. Eita, que hoje esse meu português rebuscado às vezes me pega, onde nós levamos premiação em primeiro lugar em 2 delas, 2 das 3 que nós participamos. Então estou muito cansado, mas eu estou muito mais feliz, e essa felicidade que transborda dentro de mim é algo que está aqui chancelado nesse menino maravilhoso, que é o troféu como empresa mais inovadora do Brasil na categoria de gestão da inovação. Ou seja, o meu trabalho está explicitado aqui. Tudo que eu fiz, tudo que eu me propus a ser e fazer como um profissional da área de gestão da inovação, e ganhar um prêmio como esse é uma consolidação de todo esse processo. Obrigado a vocês que ouviram, que assistiram esse vídeo de agradecimento mútuo. E realmente fico muito feliz querendo compartilhar isso com vocês, com minha família, com os meus amigos, com as pessoas que me acompanham de perto.